Muito boa noite, minha gente. Boa noite, minha gente. Boa noite aos amigos que aqui estão chegando. Muito boa noite. Boa noite, Irene. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, meus amigos e amigas. Muito boa noite. Anderson, boa noite. Muito boa noite. Estou seguindo aqui, para os que já me conhecem não é novidade, para os que estão chegando agora. Eu venho seguindo aqui com uma série de lives sobre... eu estou me preparando, organizando uma espécie de observatório do cristianismo brasileiro, em particular do catolicismo. Um pouco... É uma experiência inicialmente acadêmica, né? Porque observatório é uma palavra acadêmica. Observatório é um lugar em que se estuda mais detidamente um tema. Isso chama-se observatório, né? Em sentido acadêmico. E eu quero estudar mais detidamente as transformações do catolicismo contemporâneo, né? Nesse Brasil contemporâneo. As transformações do catolicismo contemporâneo nesse Brasil contemporâneo, em particular pós 2013. Por que 2013? Porque, primeiro, a origem de uma pesquisa que eu fiz, não é? E eu demarquei 2013 a 2023. Eu queria, inicialmente eram 10 anos, não é, desse catolicismo contemporâneo, né? 10 anos de mudanças no catolicismo contemporâneo. Mas o meu interesse não era unicamente entender o catolicismo, mas também entender numa relação com a sociedade brasileira, o que eu chamo de teologia e sociedade, né? As relações que eu tenho trabalhado, que é o tema das minhas lives, teologia e sociedade. É uma série que eu estou fazendo, que eu chamo de teologia e sociedade. E hoje eu quero estudar os perigos desse catolicismo extremado no Brasil. Para mim são perigos reais diante da conjuntura política. Para mim são perigos reais diante da conjuntura eclesial, religiosa. Então eu não separo a conjuntura eclesial da conjuntura política, a conjuntura política da conjuntura eclesial. Para mim existe obviamente uma relação dialética, né? Há uma suprassunção, não uma engole a outra, né? Não é a religião que vai engolir a política ou a política engolir a religião. Não. A minha relação é dialética no seguinte sentido: as esferas mantêm sua autonomia, política é política, religião é religião. Não que não haja trânsito, não que não haja relação, mas não é uma coisa de uma consumindo a outra, né? Eu não gosto desse movimento. Para mim esse movimento não é dialético. O movimento dialético é onde mantém-se a autonomia e se interagem sem necessariamente uma coisa se confundir com a outra, porque religião não é igual a política, política não é igual a religião. Agora, não significa dizer que não haja um trânsito, que não haja uma relação, né? E isso é o que me interessa, porque o mais importante desse observatório do catolicismo contemporâneo não é em si entender só o catolicismo, mas entender a sociedade brasileira. Eu parto de um princípio fundamental, um princípio histórico de que esse país não será compreendido se não passar pela esfera religiosa. Veja, você pode ser ateu, você pode ser religioso, para mim não tem importância nenhuma. Porque o critério não é o que o indivíduo tem. Então, o sujeito pode ser ateu, para mim não há problema, pode ser religioso, não há problema. Mas entenda-se, culturalmente, esse país é um país religioso. Isso para mim é ponto sociológico absolutamente fundamental. Esse país é um país religioso. Eu vou dizer, aqui você não compreende a política sem compreender a esfera religiosa. Não se compreende a situação econômica sem a esfera religiosa. Existe um trânsito entre a esfera religiosa, a esfera política e a esfera econômica. Essa é a minha hipótese de trabalho. Eu tento trabalhar Karl Marx e Max Weber para entender a sociologia da religião brasileira. Então, o objetivo desse observatório do catolicismo é ser uma espécie de sociologia da religião brasileira. Esse é o meu interesse mais direto. E nesse observatório há um foco
para mim, fundamental, que é a compreensão, o estudo, o entendimento do que significa esse extremismo cristão brasileiro, né? Eu estou falando aqui de extrema direita religiosa, de extrema direita cristã, de extrema direita católica, que é o meu objeto de estudo e elemento fundamental nisso que eu chamo de observatório do catolicismo contemporâneo brasileiro. Meio que funciona como um guarda-chuva, esse observatório do catolicismo contemporâneo brasileiro. Então me interessa compreender, não em si o catolicismo, mas entender o catolicismo para entender a sociedade brasileira. E entender a sociedade brasileira a partir da esfera religiosa. Esse é o meu argumento dialético, né? O trânsito entre religião e política, entre religião e sociedade brasileira. Esse é o meu interesse fundamental. Eu não concebo a ideia de formação brasileira sem a esfera religiosa. Então, isso não é um objeto de fé, né? Não se trata de um objeto de fé, se trata, para mim, de uma leitura sociológica. O Brasil tem uma formação religiosa, né? Há uma presença fundamental da religião na vida do povo brasileiro, na vida das camadas populares. Então assim, veja, por mais que eu seja ou não religioso, isso não tem importância. A importância é entender como essa fé dinamiza a cultura brasileira, dinamiza a vida dos brasileiros, dinamiza a resistência política brasileira. Eu acho que isso é fundamental a gente compreender para não cairmos num ateísmo que não oriente em nada. Veja, não me interessa esse tipo de ateísmo militante, de rede digital, não sei o quê. Isso não leva a nada, porque senão é estratégico, não compreende o país. Renan, meu amigo, muito boa noite, seja bem-vindo. Isso não compreende o país, entende? Eu acho, olha, qualquer reducionismo em teoria social é um desastre. Isso eu já vou dizendo, isso aí é uma tese basicamente weberiana, do grande Max Weber, daquele que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Qualquer reducionismo é um desastre em teoria social, né? Então você tem que ampliar o horizonte da teoria social para entender a esfera religiosa fazendo parte do tecido social brasileiro. Se você não faz isso, você não entende como as pessoas se comportam nesse país. Veja, o sujeito é ateu e ele quer projetar seu ateísmo no tecido social brasileiro. Não cabe. Veja, não cabe. É uma questão de... Pois é, Renan, eu concordo. Eu não concordo com essa moça. Eu acho muito estridente. Sabe aquela coisa? Muito calor e pouca luz, Renan. Muito calor e pouca luz. Eu não estou interessado em calor, estou interessado em luz. O calor é mediação, entende, Renan? Então é muito calor e pouca luz. Eu quero compreender a sociedade brasileira a partir da esfera religiosa, porque isso constitui a identidade do país, né? É claro que, sei lá, daqui a 1000 anos o Brasil vai mudar, não sei. Pode ser, espero, mas não tenho garantia. O que eu quero é compreender a partir da realidade. Eu não quero compreender a partir dos meus pressupostos, a partir de um mero juízo de valor. Então é assim que eu penso um observatório do catolicismo brasileiro. E eu sigo com essas lives preparando esse observatório, né? E hoje a live é sobre uma parte da minha pesquisa sobre a extrema-direita católica brasileira entre 2013 e 2023, 10 anos. Né? E veja, compreender a partir desses 10 anos, para mim foi absolutamente fundamental. Eu sempre digo, né, não foi gratuito a escolha de iniciar em 2013. Por que não foi? Porque em 2013, para mim, nós temos a grande virada da cultura política brasileira. Eu li muito sobre esse ano de 2013 e seus acontecimentos políticos. Li dossiê, li texto de esquerda, texto de direita, né? Tinha um movimento na época era de direita chamado Vem Pra Rua. Esse movimento escreveu um livro, inclusive. Vem Pra Rua escreveu um livro. Que era um pessoal ligado ao MBL, Movimento Brasil Livre, que é um movimento nitidamente de direita, liberal de direita. Existia também um movimento de esquerda da época chamado MPL, Movimento do Passe Livre, que eram os estudantes que estavam reivindicando o passe livre nos ônibus.
Então, assim, o ano de 2013 ele foi um ano de efervescência, um ano de perspectiva de rupturas, um ano em que houve confrontos muito violentos, inclusive, também. Mas também, do ponto de vista do catolicismo, foi um ano muito importante, porque foi o ano em que foi eleito Papa Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Papa Francisco, que também foi fundamental para a igreja. Então, 2013 é um ponto de entroncamento, né, da ascensão da direita na política brasileira e a ascensão do Papa Francisco na cadeira de Pedro no Vaticano. É por isso que eu começo a minha pesquisa aí e vou entendendo como um catolicismo vai ser gestado nas redes digitais, nessas redes que eu estou falando, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, plataforma fechada, etc. Então, esse conglomerado digital, será um espaço privilegiado de um tipo de catolicismo que eu chamo de extrema-direita. Esse tipo de catolicismo se aboletou nessas redes digitais. Esse catolicismo nas redes digitais, ele é grupo e ele é youtuber. Youtuber é aquele sujeito que sozinho mantém um canal e vive disso. Esse é youtuber. E você tem os grupos também. Por exemplo, eu estudei um grupo que nasceu em 2016 chamado Centro Dom Bosco, que é um centro de extrema direita, continua militando, cresceu, criou livraria, ampliou seu espaço de formação no Rio de Janeiro, comprou um terreno para fazer uma espécie de mosteiro para formação, defende tradicionalismo, defende essa fraternidade São Pio X, tem críticas severas e equivocadas ao Concílio Vaticano II. Isso chama Centro Dom Bosco. Mas eu não só estudei o Centro Dom Bosco, eu estudei o Instituto Plínio Correia de Oliveira, que é uma dissidência da TFP, Tradição, Família e Propriedade, que nasceu nos anos 60 em São Paulo. Estudei o Instituto Borborema de Campina Grande, né, e a Confraria Dom Expedito Lopes de Garanhuns. São 4 organizações que basicamente vivem de rede digital, né, e são de extrema direita, católica. E também estudei youtubers, como o padre Paulo Ricardo, que é o primeiro que eu comecei a estudar, que é um dos padres mais conhecidos nessas redes digitais, também de direita, não é? Andou flertando com o olavismo, tem foto segurando um rifle de alta potência junto com o Olavo de Carvalho, imagine. Essa foto vai ficar para sempre no Google e esse padre não vai tirar, porque vai carregar para sempre, né? A foto ele se permitiu ir rindo, inclusive, né? Rindo. Como dizia o Perón, o ex-presidente da Argentina, o pai do peronismo, Perón dizia: do ridículo não se volta. Do ridículo não se volta. É o caso do padre Paulo Ricardo, armado com um fuzil, tirando foto com o Olavo de Carvalho. Que coisa triste, né? Mas é isso, do ridículo não se volta. Eu estudei esse padre, né? Acompanhei, monitorei, acompanhei um curso dele sobre marxismo cultural, um horror. Nossa, mãe. Que triste sina desse catolicismo, né? E digo mais, também estudei o Bernardo Kister, né, que é um leigo católico de extrema direita, anti-Concílio Vaticano II, anti-teologia da libertação, que meio que se acomodou, porque tomou um processo de Leonardo Boff, começou a atacar Leonardo Boff gratuitamente na época do Bolsonaro. Na época do bolsonarismo, que Bolsonaro era presidente, essa gente achava que era dono do Brasil. Começou a atacar todo mundo, né, de maneira brutal, de maneira inconveniente, de maneira desonesta, né, porque o ataque era a tática de Olavo de Carvalho, né, você atacar, né, para que a pessoa não tenha defesa, tal, né, coisa covarde, mau caráter, né. E essa gente, esse Bernardo Kister, ele fez até um documentário sobre a teologia da libertação. Foi um fracasso o documentário, inclusive. Que é um documentário crítico, horroroso, escutando gente de direita falando da teologia da libertação. Gente que mal sabe o que é a teologia da libertação. Então, assim, eu estudei esse Bernardo Kister. Esse cara é perigosíssimo, de extrema direita. Fez esse documentário contra a teologia da libertação. Um documentário horroroso. Inclusive, não teve apelo como ele imaginava. Ele imaginava que ia ganhar dinheiro com esse documentário, imagine. Agora, esse cara tem muitos seguidores, né? Tem muitos seguidores. Então, eu estudei padre Paulo Ricardo, Bernardo Kister,
a irmã Kelly Patrícia e, obviamente, o famoso da hora, que é o Frei Gilson, né? Então eu estudei a irmã Kelly Patrícia, o Instituto Hesed, que é importantíssimo porque essa gente gosta de instituto, gosta de estrutura, né, tal. Então eu estudei o Bernardo Kister, né, que é o leigo, convertido do protestantismo ao catolicismo, o que fez um documentário sobre a teologia da libertação crítico, né, de uma maneira muito superficial, muito panfletária, né, contra a teologia da libertação. Essa gente toda é contra o Concílio Vaticano II, na verdade, né, contra João XXIII, e eles todos odiavam o Papa Francisco, né, porque o Papa Francisco é a grande ressurreição do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco é um Papa fundamental na história da Igreja. Para mim, um dos melhores papas que toda a história da Igreja teve. É 267 papas. Desses 267 papas, um dos melhores é o Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, o argentino. Né? E essa gente, eles se abuletaram aqui nas redes digitais. Né? Os youtubers, Paulo Ricardo, que é o padre, Bernardo Kister, que é o leigo, Kelly Patrícia, que é a freira, Frei Gilson, que é o frade. Então eu peguei um frade, uma freira, um padre e um leigo, para dar uma representação do que é a extrema-direita católica nessas redes digitais, enquanto youtubers. Pá. E peguei grupos também, não é? O Centro Dom Bosco, o Instituto Plínio Correia de Oliveira, o IPCO, que é um racha da TFP, Tradição, Família e Propriedade, o Instituto Borborema e a Confraria Dom Expedito Lopes de Garanhuns. Tudo de direita e extrema-direita, né? Todos militando contra o Concílio Vaticano II, contra o Papa Francisco, né, defendendo uma recatolicização do Brasil, antipetista, anti-Lula e anticomunista. Né? Então foi essa gente que eu estudei durante 3 anos, tomando como espaço cronológico 2013 e 2023, 10 anos, né, dessa ascensão dessa extrema-direita, né? Eu estudei 10 anos, né, mapeando esses grupos, mapeando esses youtubers, mapeando as plataformas deles, como eles se posicionavam nessas redes digitais, como eles monetizavam os seus canais, como eles começaram a ganhar dinheiro, como eles mudaram o padrão de vida por ganhar dinheiro, não é? Como eles montaram o estúdio cinematográfico, como é o caso do padre Paulo Ricardo, lá em Mato Grosso, em Cuiabá, como é que ele montou aquele estúdio dele, a relação dele com o agronegócio, com o Olavo de Carvalho, aquele discurso dele horroroso sobre o marxismo cultural, que ele não domina nem uma coisa nem outra, nem marxismo nem cultura. É um padre muito limitado que se coloca como se fosse uma sumidade, né? É essa geração nova desse clero, né? Lamentável, uma gente muito desqualificada. Mas, de qualquer maneira, essa gente faz cabeça, né? Cria grupos, tem 1 milhão de seguidores ou mais. É isso, essa é uma realidade que a gente tem que entender, tem que enfrentar, tem que saber, né? O rebaixamento político da sociedade brasileira é muito grande, minha gente. Muito grande, tem que entender as condições reais do povo brasileiro. Não é brincadeira, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Então, assim, eu comecei a estudar essa gente, né? Foram 10 anos, eu estudei um hiato de 10 anos, mas a minha pesquisa ficou quase 3 anos. Eu fiquei 3 anos monitorando, né, porque o tema da minha pesquisa era a extrema-direita católica nas redes digitais, 2013 e 2023. Então eu fiquei mapeando, né, monitorando esses grupos e esses youtubers e tal. Fiz um relatório, né, para fechar a pesquisa, tenho a pretensão de escrever um livro e, acima de tudo, criar um observatório, né, para entender o catolicismo contemporâneo. Meu interesse agora é formar um observatório do catolicismo brasileiro contemporâneo, não em si para entender só o catolicismo, mas a partir do catolicismo compreender a sociedade brasileira. O que me interessa é entender o Brasil de hoje, entender como o Brasil chegou onde chegou, né? Entender a formação social do Brasil a partir do catolicismo. Não é possível que a gente não compreenda esse país. Esse país está num momento muito sério, minha gente. Eu sempre tenho dito aos meus amigos e amigas, nos lugares que eu frequento, o momento é um momento muito sério. Eu não sei o que vai dar nesse país, mas eu sempre acredito que há algo de grave para acontecer nesse país. Eu não sei o que, nem tenho bola de cristal, mas eu sinto no ar algo muito pesado com relação a esse país, né? E não tenho dúvida que esse ano será um dos piores da história da política brasileira. Já está sendo, inclusive, né?
Então, assim, esse é o meu interesse enquanto observatório. Então, o tema da live de hoje é literalmente o perigo de um catolicismo extremado. Repito, o perigo de um catolicismo extremado nesse país. Esse é o tema da live. Por quê? Eu vou trabalhar a partir de 3 questões, né? Primeiro, por que o perigo? Né? Por quê? Sendo bem direto com todas as pessoas aqui que me acompanham e que a gente dialoga. O primeiro perigo é que um catolicismo de extrema direita, ele é uma ameaça à democracia. Ameaça à democracia. Né? Um catolicismo hoje de extrema direita, ele é uma ameaça à democracia. O catolicismo de extrema direita, hoje no Brasil, ele está muito próximo de algumas ideias fascistas. Né? Está ombreando o alambrado, né? O alambrado do fascismo. Então, assim, a primeira coisa que a gente deve entender, então não se trata de um juízo de valor. Romero, você gosta ou não? Não é uma questão de gosto. Não é uma questão de gosto, minha gente, por favor. É uma questão central em termos sociológicos, em termos históricos. Né? Essa extrema-direita católica ameaça o Estado democrático de direito, ameaça a democracia. Você tem uma extrema-direita católica que milita contra a democracia. Nós temos padre que participou da articulação do golpe de 8 de janeiro de 23. Nós temos padre. Nós temos padre que pediu oração pelos militares para que os militares dessem um golpe de Estado. Então, assim, a gente não pode se negar isso. Isso está documentado no inquérito da Polícia Federal. Você tem padre que entrou no inquérito da Polícia Federal. Você tem padre que entrou no inquérito da Polícia Federal e que foi abonado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, não pode desconsiderar isso. Não pode ser esquecido. Porque foi em 2023, significa dizer, há 2 anos atrás. Nós não podemos esquecer que há 2 anos atrás houve uma tentativa de golpe de Estado. E que nós presenciamos em pleno domingo. Isso é grave. Isso é assustador. Até porque nós sabemos o que significa golpe de Estado, 1964, as consequências de golpe de Estado. Golpe de Estado tem uma sequência nesse país. Eu diria uma sequência lógica e uma sequência política. Golpe de Estado é prisão arbitrária. Golpe de Estado é tortura indiscriminada. Golpe de Estado é exílio. Golpe de Estado é assassinato e corpos desaparecidos. Ora, como é que eu vou defender uma desgraça dessa? Como é que se defende algo dessa natureza? Então, golpe de Estado, minha gente, desse país é isso. Não podemos ter dúvida sobre o golpe de Estado. Né? Então, quando eu digo que, primeiramente, a extrema-direita católica é uma ameaça à democracia, é porque ela é uma ameaça real à frágil democracia. Porque esse país é um país de frágil democracia. Eu também não tenho grandes ilusões com a democracia brasileira, mas é melhor ela do que qualquer ditadura. Isso é um princípio, para mim, fundante. Mais frágil que seja a democracia, é melhor do que uma ditadura. Porque eu sei o que é um golpe de Estado, eu sei o que é uma ditadura que se segue, e eu sei o que é uma prática ditatorial desse país. Uma prática ditatorial desse país é prisão arbitrária, é exílio, é tortura à torto e à direita, é assassinato, é desaparecimento de corpos. Como nós podemos defender isso? É inconcebível. Não é isso? E eu estou dizendo isso a propósito de quê, Romero? A propósito de que nós estamos no momento em que, mais uma vez, isso pode ser definido. Não é? E, repito, isso é muito grave. Consequentemente, eu quero chamar a atenção dos meus amigos e amigas para o papel da extrema-direita católica nisso, que é o que me interessa. Eu não sou um cientista político, eu não sou um sociólogo da política, eu sou um curioso da política, um professor de filosofia, uma pessoa formada em teologia que procura entender, a partir das relações entre teologia e sociedade, como se movimenta o catolicismo contemporâneo. Um catolicismo de um episcopado, em média, muito conservador, de um clero muito conservador, clero que beira ao fascismo, um clero reacionário, um clero mal formado,
um clero desqualificado, mas desqualificado ao extremo, né? Um laicato também muito desqualificado, não é só os padres, não é só os bispos, né? Os leigos, aqueles não ordenados na Igreja Católica também, há uma geração muito desqualificada, né? Muito simpática à direita, muito simpática a ideias autoritárias, muito simpática ao militarismo cego, né? Muito simpático a posturas autoritárias, né? Posturas terrivelmente autoritárias. Então, nesse sentido, a minha ideia de compreender que eu vejo na sociedade brasileira é uma marca da formação desse catolicismo, uma presença desse catolicismo, né? Uma presença fundamental. O Brasil é formado por essa tradição portuguesa, por esse catolicismo europeu. Esse catolicismo europeu vai reconfigurar a própria ideia de ser brasileiro, né? Então a ideia de ser brasileiro passa pelo catolicismo, pela formação histórica, mais de 500 anos de catolicismo. Não é pouco, minha gente, não é pouco. 500 anos não é 500 dias, né? Então, nesse sentido, eu desenvolvo a minha pesquisa nessa linha, encerro ela, fecho o relatório, mas continuo observando nessas redes digitais como o catolicismo se desenvolve. Não só como ele se desenvolve, como ele se amplia, como ele avança, não é? E esse catolicismo vai ser muito importante nas eleições desse ano. Basta ver os posicionamentos desse Frei Gilson, que foi um objeto de estudo da minha pesquisa, não é, acadêmica. Então, nesse sentido, eu continuo trabalhando com esse catolicismo, observando Frei Gilson. Escrevi 2 textos sobre Frei Gilson, né? Fiz uma crítica à formação dele, aos discursos dele, não é? E principalmente a presença dele no tecido social e a relação dele com políticos de direita, abertamente, notoriamente, etc. Agora, ele arrebanha a multidão, ele criou uma novidade, né? Nessa extrema-direita católica, ele criou uma novidade. Ele criou uma espécie de rosário da madrugada, essas orações da madrugada, começa 2 horas da manhã, vai até 6 horas da manhã. Para você ter uma ideia, às vezes que eu acompanhei esse rosário do Frei Gilson, passou pela timeline dele mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. Não é pouco, minha gente. É para pensar isso. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que refletir sobre isso, né? A gente não pode fazer de conta que a coisa não está acontecendo. Está acontecendo, estão operando. A extrema-direita católica está nessas redes digitais. Essa extrema-direita católica está nas paróquias, nas dioceses. Essa extrema-direita católica está no tecido social brasileiro, né? E ela é anticomunista, antipetista, antilulista, né? Ela é reacionária, ela é contra o Concílio Vaticano II, ela é contra o Papa João XXIII, ela odeia o Papa Francisco. E obviamente não é muito diferente com o atual Papa Leão XIV, pelas posições que ele tem tomado contra Donald Trump, que é uma coisa admirável em Leão XIV, né? Coisa admirável em Leão XIV. Então, nesse sentido, eu tenho estudado esse catolicismo de extrema-direita, como ele apresenta-se no tecido social, como ele apresenta na vida cultural brasileira, como ele está presente no parlamento brasileiro, como ele quer influenciar as eleições. Eles se organizam, eles fazem live, eles têm curso de formação, eles têm plataforma, eles monetizaram os seus canais. Quer dizer, eles trabalham com grana, não é brincadeira isso, né? De Padre Paulo Ricardo ao Centro Dom Bosco, né? E eu vejo isso como uma profunda ameaça ao Estado democrático de direito, né? Eles são simpáticos às ditaduras, né? Eles amam colocar como exemplo ditadores como Francisco Franco, né? Eles adoram ter como exemplo a ditadura militar brasileira, não é? E isso eu acho um perigo. Eu acho um perigo e acho absolutamente lamentável, né? Então, assim, o meu interesse de criar um observatório do catolicismo contemporâneo nessas redes, para compreender o catolicismo nessas redes digitais, a ideia de ter pesquisado, né, entre 2013 a 2023, o desenvolvimento de uma extrema-direita católica nessas redes digitais, as suas leituras, as suas plataformas, os seus canais, as suas aulas, as suas estruturas físicas, para mim foi fundamental, porque eu entendi o poder que hoje tem essa extrema-direita católica dentro da igreja e fora da igreja. Então esse foi, digamos assim, o meu objeto na pesquisa e
E é, obviamente, o núcleo central dessa live de hoje. Porque esse catolicismo de extrema-direita é um perigo, é uma ameaça, né, à democracia. Por quê? Porque, de fato, eles são uma agressão ao Estado Democrático de Direito, primeira coisa. Segundo, eles não têm um projeto democrático, porque eles são anticomunistas e antissocialistas. E terceiro, eles estão de braços dados com essa extrema direita política e tal. Então, assim, eu acho muito importante que a gente vá seguindo isso, né? É por aí, Anderson. Começando pelo Instagram, começando por essas redes e tentando ver se eu consigo credenciar, inclusive, na Universidade Federal de Sergipe. Então, eu acho importante que a gente vá estando antenado, de olho, percebendo. E outra coisa, não só para estudar o catolicismo, mas estudar a partir do catolicismo, estudar um pouco da teoria crítica nesse país, estudar um pouco do marxismo. Né? Veja, trabalhar também metodologicamente a maneira de estudar, num observatório do catolicismo contemporâneo, o papel político desse catolicismo. Né? Entendeu, Anderson? É um pouco por aí. E obviamente, eu pretendo usar as redes digitais, eu pretendo usar as redes digitais contra as redes digitais, usar as redes digitais numa perspectiva crítica, usar as redes digitais numa perspectiva de formação, como diz o grande filósofo Paulo Arantes. Então, assim, o meu interesse é esse, né, hoje. Né, e esse ano, para mim, é um ano muito delicado, um ano muito difícil. Para mim, esse ano já começou por conta das eleições, por conta da polarização dessas redes digitais, por conta do debate que estamos tendo, por conta das posições públicas de Frei Gilson, que foi um objeto da minha pesquisa, né? Então, nesse sentido, o interesse de trabalhar com essas redes digitais, discutir um observatório do catolicismo contemporâneo, né? Entender numa perspectiva crítica, isso significa dizer, eu quero compreender a sociedade brasileira, esse é o meu interesse. Meu interesse é compreender o Brasil. Meu interesse não é em si estudar o catolicismo, isso eu já fiz muito na minha vida. Mas o meu interesse é compreender a sociedade brasileira. Para mim, a sociedade brasileira ela é marcada de ponta a ponta pelo cristianismo. Marcada de ponta a ponta pelo catolicismo. O catolicismo já foi religião hegemônica desse país. Já foi a única religião desse país, já foi religião hegemônica. Já brigou com a República, já brigou com a Constituição de 1891. Né, já disputou muito na sociedade brasileira, as universidades, as escolas. Então o catolicismo brasileiro ele é um catolicismo militante, mesmo de direita. O catolicismo de direita no Brasil é um catolicismo militante e eles sabem disso. Né? Isso vai desde o Centro Dom Vital a TFP, chegando ao Centro Dom Bosco, que eu estudo inclusive nessa linha. Né? O Centro Dom Vital e Jackson Figueiredo, pulo para a TFP e Plínio Corrêa de Oliveira e pulo para o Centro Dom Bosco. Para mim é numa continuidade. Né? Centro Dom Vital, no Rio, anos 20. TFP, anos 60, São Paulo, Plínio Corrêa de Oliveira. E a partir de 2016 o Centro Dom Bosco. Né? São todos tradicionalistas, de extrema direita, reacionários e anticomunistas. Isso é o comum dessa gente. Ora, significa dizer, essa gente é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Essa gente é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito e a realidade está literalmente demonstrando isso. Então, o meu interesse nesse momento de compreender esse país é isso. Me assusta a ascensão de uma extrema-direita, me assusta esse comportamento fascista de alguns religiosos, não é? E eu passei 3 anos da minha vida estudando essa extrema-direita católica nas redes digitais. Por isso que eu comecei a estudar rede digital, algoritmo, plataforma, né? Essas expressões em que essa direita se estabeleceu, tipo Facebook, YouTube, Instagram X, né? WhatsApp, etc. Então isso foi para mim o meio para entender como essa direita se expandiu. A extrema-direita católica se expandiu por conta dessas redes digitais. Eles souberam trabalhar nessas redes digitais, eles se tornaram profissionais nessas redes digitais, eles ganharam dinheiro e ganham dinheiro com essas redes digitais, e eles propagam ideias reacionárias nessas redes digitais. E aí estão colhendo uma juventude à torta e à direita. Para você ter uma ideia, hoje
A população mais conservadora do Brasil é uma população jovem, de 20 a 30 anos, de 18 a 25 anos. Cara, isso é assustador. Isso é assustador, no mínimo, para dizer o mínimo. Tá? Então a minha ideia é compreender esse fenômeno, né? Entender como isso se deu numa transformação da sociedade brasileira. Para mim é fundamental compreender, não é, esse país, e o meu objetivo é criar esse laboratório do catolicismo contemporâneo, esse observatório do catolicismo contemporâneo, para entender esse Brasil contemporâneo, para entender a formação social desse país, para entender o desenvolvimento político desse país, para entender a cultura política desse país, e para entender por que uma extrema-direita ascende e tem apoio popular. O que eu quero entender, na verdade, não é catolicismo, mas é entender como uma extrema-direita católica, como uma extrema-direita fascista, tem apoio e apelo popular. Porra, como? Por quê? O que essas redes digitais facilitam para essa gente? Esse é o meu interesse, né? Eu participo de alguns grupos em rede, nesse WhatsApp. Eu criei junto com algumas pessoas um grupo no WhatsApp chamado Teologia da Libertação - Formação. Teologias da Libertação - Formação. Estou vendo aqui que o meu amigo José Sérgio entrou aqui. Sérgio é um dos que faz parte desse grupo. Tem feito um trabalho muito bom, muito atuante nessas redes. Então esse grupo, Teologia da Libertação, ele tem feito atividade de formação, encontros, tudo pelo Google Meet, né? Tem sido uma experiência muito rica, né? Então, trabalho nessa perspectiva também, né? Um olho no guiso, um olho no gato, né? Então, olhando os rumos da Teologia da Libertação, mas sem perder de vista, né, como essa extrema-direita católica está se estabelecendo nessas redes digitais e no tecido social brasileiro. Bom, esse tem sido, resumindo, né, em tese, o meu objeto de pesquisa. Então é isso, minha gente. Eu acho que é muito importante estarmos atentos. Esse ano é um ano absolutamente fundamental. Esse ano será um grande laboratório para entender a política brasileira e seus desdobramentos, os rumos da esquerda, né, o papel da figura de Lula, né, e, obviamente, a ascensão de uma extrema-direita bolsonarista. Né. Não tem ilusão nenhuma com isso. A possibilidade deles ganharem é real, não é uma miragem. Né. E eles ganhando é uma tragédia na certa. Tragédia na certa. É grave. Para mim, a situação política desse país é grave. É isso, meus amigos e amigas. Né? Eu tenho feito lives nessa linha. Meu interesse hoje no Instagram é trabalhar com lives formativas, tendo como pano de fundo filosofia da religião, teologia, ciência da religião e, obviamente, compreender, né, a situação socioeconômica desse país e os rumos que pode ter. Esse é o meu interesse hoje, né? E é por aí que eu vou. E os convido a todos e todas que tenham interesse. Né? É assim que eu tenho usado o meu Instagram. Mais uma vez agradeço a presença de todos e todas, desejo a todos uma boa noite, né? E até a próxima live, minha gente. Grande abraço.